Úsalo em teu nome poderoso, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quantos louvam ao Senhor? Missionário, pregue a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor nesta manhã. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. ¿Me escutaram todos, irmãos? Quero lhes cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bom, graças a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui neste dia maravilhoso. Vamos, irmãos, sem mais demoras, abrir a nossa Bíblia, amém, com toda a disposição, com toda a alegria, a receber a sua palavra. Sem dúvida, Deus tem uma palavra para nos abençoar, Ele tem uma palavra para encher os nossos corações e vamos nos dispor para recebê-la, em nome de Jesus. Segundo livro de Coríntios, o capítulo de número 4, vamos ter uma leitura bíblica. Enquanto você encontra segundo livro de Coríntios, capítulo 4, eu quero deixar aqui as minhas palavras de honra para os convidados, para as pessoas que vieram de perto, para aqueles que vieram de longe. Todos sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Para os amigos que estão aqui conosco, é uma grande alegria ter eles aqui neste dia, segundo dia de nosso congresso Unânimes no Fervor, amém? Como já falamos, irmãos, aos nossos queridos convidados, para nós é um motivo de muita honra ter aqui o presidente da igreja, da nossa igreja lá nos Estados Unidos, o irmão Renner Puentes, a nosso irmão Akerles, a nosso irmão missionário aqui do Paraguai, amém? É uma grata alegria, junto com as vossas famílias. Para nós é um motivo de muito regozijo. Aos irmãos que vieram de Paraguai também, é um esforço, um exemplo para nós, amém, a coragem dos irmãos, aqueles que vieram também de lugares muito longes para esta cidade de São Paulo, os irmãos de Foz do Iguaçu, irmãos de Porto Alegre, os irmãos de Brasília, amém, é muita alegria para nós tê-los aqui. Segunda de Coríntios, capítulo de número 4, quem achou pode dizer amém. O versículo de número 16 está escrito assim neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acharam, irmãos? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém. Quantos louvam o nome do Senhor Jesus? Pode se assentar, tenha gentileza. Fervor é questão de fome. Pode repetir? Alguém entendeu ou não? Vamos lá. Fervor é questão de fome. Por aqui você entendeu? Por ali você entendeu? Então fale para a pessoa que está do seu lado. Fervor é questão de fome. É questão de fome. É questão de fome. Se tiver fome, haverá fervor. Se não há fome, não haverá fervor. Alguém entende, não? Glória a Deus. Eu gostaria, antes de entrar na palavra, convidar a todos os irmãos que evitem se locomover e estar ali na sua cadeira, no seu banco, e aproveitar ao máximo o momento espiritual que nós temos aqui nesta manhã. Amém? Concorda comigo ou não, irmãos? Amém? Aquele momento para compartilhar, para falar, isso é em outro momento, mas agora vamos nos focar na palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Fervor é questão de fome. Queridos, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e ele faz um convite, porque o capítulo de número 4
na segunda carta do apóstolo, é um convite. É o Senhor convidando aos coríntios, a igreja lá em Coríntios, a tirar os olhos das realidades visíveis. É o Senhor convidando a sua igreja a tirar os olhos das coisas temporais, aquelas coisas passageiras, aquelas coisas superficiais. É o convite do apóstolo dizendo assim para a igreja: não é para olhar aquilo que é temporal, não é para olhar aquilo que não presta, não é para deixar-se levar por coisas vãs, por coisas superficiais. É para se focar naquilo que é eterno, é para se preocupar por alcançar outro nível espiritual, é por ter aquela desespero, aquela fome pela presença de Deus. O apóstolo Pablo, ele está afirmando que a vida cristã autêntica se sustenta não pela aparência das coisas. O apóstolo Pablo está dizendo a necessidade de subir de nível espiritual em fé, conhecer mais ainda das coisas que não são temporais, que não são materiais, e que seja fortalecida na igreja aquela comunhão íntima na presença de Deus. Neste mesmo capítulo, o apóstolo está lidando com uns sofrimentos, porque é interessante como o apóstolo transmite à igreja um momento de luta, momentos de perseguição, momentos onde as pessoas poderiam estar olhando para seu problema, olhando para a dor, olhando para a dificuldade, e é natural, porque o apóstolo Paulo está dizendo: há tribulações. Ele não desconhece o problema, não desconhece o momento que está encarando a igreja em Coríntios. Há momentos de dor, momentos de luta, momentos de muita preocupação, momentos de muita dificuldade. Mas o apóstolo está dizendo: não é para olhar aquilo, não é para se focar naquilo, porque mesmo que seja forte a dor, a dificuldade pela qual você está passando, tudo isso é temporal. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai desaparecer. Então o apóstolo Paulo mostra a necessidade de nos focar no espiritual, de nos focar naquilo que não é visível, naquilo que não é. Muitas das vezes as pessoas olham e se focam mais nas coisas temporais que naquilo que na realidade importa. Esta mensagem é uma mensagem urgente para cada um de nós hoje em dia, porque muitas pessoas têm corrido o risco de viver distraídas com coisas temporais. E eu estou falando que a teu trabalho, aquelas ocupações vãs, passageiras, acabam sendo uma distração. Pessoas correndo atrás mais por coisas materiais, por coisas efímeras, por coisas passageiras, do que por aquilo que na realidade importa. Essas pessoas, a igreja em Corinto, estava esquecendo do alimento que na realidade importa. Estava esquecendo do alimento que enche, que preenche a alma. E quando uma pessoa se ocupa mais do material, se preocupa mais daquilo que é temporal, essa pessoa começa a enfraquejar, essa pessoa começa a adoecer espiritualmente, essa pessoa começa a perder a sua estrutura, essa pessoa começa a perder as suas convicções, essa pessoa começa a viver uma vida mole, uma vida que não garanta estabilidade, não garanta nada, por conta que começa a perder a sua estabilidade. Então o apóstolo convida a igreja a não se focar mais naquilo. E preste atenção às palavras que utiliza o apóstolo Paulo para falar com a igreja neste convite. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia.
Porque tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, tudo aquilo que você encara lá no seu trabalho, no dia a dia, essa tribulação é momentânea. Esse problema é momentâneo, essa dor é momentânea, essa angústia é momentânea. Mas a Bíblia diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, são temporais, mas aquelas que não se veem são eternas. Agora, quando perdemos esse foco espiritual, quando perdemos a interpretação correta da vida cristã, a pessoa começa a perder o apetite pelas coisas invisíveis, o apetite pelas coisas espirituais. Já não se importa mais com o culto, não se importa mais com a palavra, não se importa mais com a comunhão, com a vida, com a estrutura da palavra de Deus. Não é a vida eterna que importa para essa pessoa, não é a preocupação de se estruturar e se formar mais na vida daquela pessoa. Não tem preocupação pela santidade, não tem preocupação por agradar a Deus, porque a pessoa começa a se tornar fraca, morna, distraída e estagnada. Fraca, morna, distraída e estagnada. Então começa a se tornar, ou melhor, começa a se trocar os valores do reino. Valores que não são negociáveis, princípios que não são negociáveis. Mas quando uma pessoa perde o apetite espiritual, começa a permutar aquilo que não se permuta, começa a trocar aquilo que não é para ser trocado, começa a se desviar, começa a aceitar coisas que não é para ser aceitadas, começa a tolerar coisas que não é para ser toleradas, começa a abraçar coisas que não é para abraçá-las, começa a olhar para onde não tem que olhar, começa a ter fome por coisas que não é para ter fome. Então essa é a situação da igreja naquela passagem do capítulo 4 do segundo livro de Coríntios. Aleluia. Porque a pessoa começa a trocar os valores do reino e começa a se desviar, começa a ter rituais, já não cultua, agora está acostumado a um ritual, já não se consagra, agora está acostumado a viver uma vida de aparência. Já não vive como tem que viver uma vida real, uma vida autêntica. Acaba simplesmente convertendo a sua própria vida em uma vida de mera aparência. Enquanto o mundo nos oferece um pão que insatisfaz, o céu nesta manhã está aqui aberto, oferecendo para nós o pão vivo que desceu do céu. Mas ele só será, escute, este pão, o pão vivo que desceu do céu, o maná do céu, o pão nesta manhã, ele só será servido para os famintos. Esta mensagem não é para aquele que não tem fome. Esta mensagem é para um faminto. Esta mensagem é para uma pessoa inconforme. É para uma pessoa que olha para a sua realidade, dores, problemas, dificuldades, situações difíceis. Sim, existe. A dor é real, o problema é real, a dificuldade é real. Tudo isso pode ser real, mas eu venho para lhe dizer nesta manhã que o Deus que nós louvamos também, Ele é real. Mesmo que você tenha encarando ou esteja vivendo uma situação difícil, a Bíblia nos ensina: maior é aquele que está conosco. A fome espiritual é o termômetro da vida. É o termômetro da vida íntima de um crente, de um irmão na presença de Deus. A pessoa que não tem fome não tem comunhão. A pessoa que não tem fome pela presença de Deus, com certeza não vive uma vida consagrada a Deus, porque nem busca a presença de Deus.
porque nem procura se encher, transbordar da glória de Deus, porque acaba simplesmente se acostumando a viver uma vida sem fervor, a viver uma vida sem paixão. Não há manifestação da glória de Deus onde não há fervor. Não há manifestação da glória de Deus onde não há fome. Não há manifestação do Espírito Santo onde alguém não esteja desesperado e preocupado pela presença de Deus. É por isso que nesta manhã eu quero convidar alguém que tenha fome, que esteja faminto pela presença, faminto pela glória, faminto pelo poder de Deus, porque se você estiver faminto pela glória de Deus, você está no lugar certo. Nesta manhã Deus tem um banquete para aquele que tem fome, para aquele que tem sede da sua presença. Hoje nós estamos vivendo, encarando uma realidade em termos gerais. Dá para observar no mundo, dá para observar em muitos lugares pessoas enfraquecidas, pessoas com perca no espiritual, pela falta de fome pela presença, fome pela glória de Deus. Não sei se você concorda comigo, mas vivemos em dias em que a fome mais comum é pelo status, pelo entretenimento, pelo dinheiro. As pessoas têm fome pela fama, têm fome por coisas temporais, têm fome por coisas que não prestam. Há uma escassez, sabe? Uma escassez por homens e mulheres que tenham fome pela presença de Deus. Deixa eu te dizer nesta manhã, para ir aquecendo o ambiente, é alarmante, é preocupante como muitos lugares já não têm fome pela presença de Deus. Acabaram se acostumando a bater palmas, a erguer as mãos e gritar aleluia, e acham que estão cultuando ao Senhor, quando uma coisa são na igreja, outra coisa são lá na casa e outra coisa lá no seu serviço. Não, essa não é a vida que agrada a Deus. Isso é alarmante. Pessoas que não têm fome e desespero pela presença de Deus. Nós estamos vivendo no tempo de hoje uma grande realidade. O diabo tem utilizado o tempo de hoje como um tempo estratégico para entretener aos irmãos com coisas vãs, entretener as pessoas com coisas que não prestam. Hoje as pessoas demoram mais lá no entretenimento, preocupado pelo lazer, preocupado pelas coisas temporais, preocupado pelo... Oh irmão, neste ano eu vou tirar uns dias de praia, vou para o shopping, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Mas você pouquíssimas vezes escuta um irmão dizendo: olha, eu tenho um aniversário, vou jejuar naquele dia e vou agradecer ao Senhor com um culto de ação de graça por mais um dia na presença do Senhor. Hoje as pessoas comemoram lá uma chácara, lá na beira da praia, e acabamos nos esquecendo que isso é passageiro. Eu não estou falando que seja ruim, eu não estou falando que seja mal, não. O que estou falando é que o diabo tem utilizado uma estratégia para que as pessoas não tenham fome pela palavra, não tenham fome pela presença, não tenham fome pela glória de Deus, porque o diabo sabe que se uma pessoa perde a sua fome pela palavra, ela vai enfraquejar, ela vai se debilitar, ela vai começar a viver uma vida morna, uma vida que não faz sentido, uma vida que não impacta, uma vida que não preocupa ninguém, uma vida que não assusta as trevas. Mas nesta manhã há um banquete de parte de Deus para alguém que tenha fome, para alguém faminto pela presença de Deus. E a realidade é que nós não fomos convocados 3 dias para entretener aos irmãos. Este não é um lugar para hacer massagem. Este não é um lugar para entretener. Este é um lugar para ser edificados, para ser estruturados.
Este é um lugar para ser preenchidos pela glória de Deus. Se alguém está ali, aleluia, com sede da presença de Deus, vamos nos posicionar, porque o mundo lá fora está cheio de entretenimento, mas não é o entretenimento isto daqui. Aqui estamos convocados pelo Espírito Santo, porque o Rei do Rei se faz presente onde há 2 ou 3 pessoas que invocam o seu nome. Ele se move, ele se faz presente, ele opera, ele levanta, ele restaura, ele faz coisas poderosas na vida da gente. O diabo não pode impedir que você tenha, que você exista. Não pode impedir isso. Você existe é pela vontade de Deus, é pela determinação de Deus. Mas o que o diabo se tenta fazer é saciar a vida dos crentes do século 21 com migalhas. Migalha do mundo, migalha do pecado, migalha daqui, até migalhas com uma gíria cristã ou com um jeitinho gospel, migalhas para aparentar aquilo que não é. Mas nesta manhã, irmãos, não podemos viver de aparência. Eu me declaro uma pessoa faminta da presença de Deus, com apetite espiritual nesta manhã, porque eu entendo que sem Ele não somos nada. Quantas pessoas hoje acabam vivendo as migalhas da religiosidade, alimentados por cultos vazios, alimentados por doutrinas fracas, doutrinas onde não se fala de Cristo, se fala da motivação, se fala bonito. Olha que frase, olha que expressão. Muitas das vezes temos ouvido pessoas utilizando o púlpito, utilizando o altar para falar de reflexões e coisas que não são muito determinantes, que mesmo que sejam até inspiradoras humanamente falando, mas a mensagem que muda, a mensagem que transforma, não é uma reflexão por ali barata. A mensagem que muda continua sendo a mesma. A história de que se fez homem, que morreu por nós lá, aleluia, e ao terceiro dia ressuscitou. Mensagem que não fale de Cristo não é mensagem. Mensagem que não fale da Bíblia, que não fale da palavra, não é mensagem. Mensagem que não fale do Deus que muda, do Deus que transforma, não é mensagem. Mensagem que não fale do poder do Espírito Santo, não é mensagem. Então a palavra de Deus nos alerta, porque essa mensagem fraca, sem falar da cruz, produz resultados. Não escutei, produz resultados? Produz nada. ¿Sabe qué produce todas essas coisas temporais? Lares destruídos, jovens sem direção, líderes apáticos, que não pode você nem falar, nem lhe comunicar nada, porque ele agora está lá em cima. Igrejas sem poder, vazias, sem ter convicção, porque agora estão olhando mais nas coisas temporais que não prestam. É por isso que o apóstolo faz um convite para dizer: não olhe para lá, porque isso daí é passageiro, vai acabar. Está na hora de olhar aquilo que na realidade importa. Agora se prepare, porque onde há fome, onde há busca, onde há coragem, onde há determinação, onde há sede, onde há movimento, onde alguém não se importa com o vizinho que está do seu lado, ou com a crítica, ou com a fofoca, onde há alguém que tenha apetite espiritual, sabe o que acontece? Deus se manifesta. Muitas pessoas que estão morrendo hoje, morrendo espiritualmente, não é por falta de pão, não é por falta de presença, não é por falta do poder do Espírito Santo,
Porque se há uma coisa que nós temos, é manifestação do poder de Deus, é palavra revelada, é inspiração bíblica, é pão que desce do céu. Temos, irmãos, a grata bênção de ir para os nossos cultos e encontrar um pão fresquinho. A palavra que vem do céu, aleluia. Quer dizer que as pessoas estão morrendo de fome, não porque não tenham pão, é porque não têm fome por aquilo que na realidade importa. Estão satisfeitos com coisas vãs, com coisas que não prestam. E muitas pessoas hoje estão migrando para o digital, estão migrando para coisas que não prestam, digitais religiosos, entretenimento gospel, louvor comercializado, cultos estéreis, onde não há revelação, onde não há palavra, onde não há movimento do Espírito Santo, onde não há profundidade. Não serve para nada. Você vê agora a moda do dia do século 21. Aquele crente que não tem tempo para uma mensagem na escola dominical, não tem tempo para receber doutrina, não tem tempo porque isso daí é como muito profundo, isso daí como que precisa estudo, precisa ler, não tenho tempo. Então virou a moda dos reels. Virou a moda de 1 minuto, mensagem de 1 minuto, e vai, é suficiente. Já com isso, mudou meu dia. Já com isso, tirou a minha preocupação. Não, irmãos, a gente não pode entrar nesse ambiente, porque se você não vier aos pés de Cristo, não muda nada. Nada vai acontecer. Tudo o que você vai viver é uma experiência superficial e pronto. Mas não estamos aqui para entretener a vida de ninguém. Nós estamos aqui porque compreendemos o que a Bíblia nos ensina. A fome espiritual é um dos sinais mais claros de vida. Se você não tem fome espiritual, não tem preocupação pela sua vida espiritual, não tem desejo pelas coisas espirituais, deixa eu te dizer, você está morto ou está na beira da morte. Porque se há um sinal de vida, é aquela pessoa que tem fome, que tem fôlego, que tem desespero. Mas mesmo que você nesta manhã esteja na beira da morte, aqui está conosco aquele que levanta, aquele que ressuscita, aquele que com o sopro da vida ele faz milagres e maravilhas. Porque quando há fome, há busca. Quando há sede, há movimento. E quando há desejo, há entrega. E já você se sentou alguma vez do lado de uma pessoa que se o dirigente não fala que batam palmas, ele não bate palmas? Que se o dirigente não fala, coloque-se de pé, ele não fica de pé? Que se não diz, levante uma mão, não levanta? Vive desse jeito, dessa situação. Mas a Bíblia diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Vamos chegar um tempo onde as pessoas já não querem mais daquele barulho, não querem mais daquelas coisas comerciais que estão enchendo a mídia social todos os dias. Estamos chegando um tempo onde se precisam pastores, líderes, homens e mulheres estruturadas, cheias do Espírito, convictas pela palavra, cheia do poder de Deus, que tenham a ousadia e a capacidade de pregar com autoridade, com poder de parte de Deus, cheio da sua glória. A vida cristã verdadeira não é sustentada por experiências visuais, aquela pessoa que fica empolgada por aquilo que enxerga. A vida cristã não é isso, que uma pessoa ficou empolgada por aquilo que enxergou. Não, a vida cristã verdadeira não está sustentada por coisas temporais, por coisas que não prestam, não. A vida cristã verdadeira está sustentada pela fome, pelo desespero que tem uma pessoa por coisas espirituais.
O apóstolo Paulo nos ensina a nos focar nas coisas que são eternas. Aleluia. É isso. Se você quer se focar nas coisas que são eternas, você precisa apetite espiritual. Porque você nunca se importará pelo eterno quando não tem fome. Olha, Deus está aqui conosco. Asegure o cinto que vamos decolar. Vamos decolar. Aleluia, aleluia. Se você está ou não está sentindo fome, é um sinal, é uma alerta. Se você apenas se acostumou com congregar, com ir ofertar, dar um pula-pula e sair dizendo glória a Deus, que culto tão maravilhoso, mas você não mudou, então você está perdendo o tempo. Deus trouxe a tua vida até aqui para te dizer: você precisa ser reestruturado. Glória a Deus. Se você não tem fome pela presença e não tem fome pela palavra, então alguma coisa está ocupando o lugar de Deus. Nesta manhã vamos rejeitar e vamos repreender tudo aquilo que quer ocupar em nossos corações o lugar que pertence a Deus. Oh, me ajuda nesta manhã. Este coração, esta vida, esta congregação não pode estar aberta a outra coisa que não seja a presença de Deus, a palavra de Deus. Ou alguém que nesta manhã acredite nisso. Não podemos dar espaço a outra coisa que não seja o pão vivo que desceu do céu. Ontem a gente viveu uma experiência muito bonita, chamando-nos a atenção no Senhor para hoje. E até ontem não entendia. Eu consegui entender hoje de manhã. O que? Ontem bateu a fome ao meio-dia. E as pessoas saíram daqui desesperadas pela marmita. Desesperadas lá. Olha, e acontece que o que aconteceu ontem foi uma lição de parte de Deus para esta mensagem hoje. E você, eu não entendia, mas hoje de manhã entendi. Sabe por quê? Porque para alguns irmãos ficaram sem o almoço, e outros ficaram raivosos, outros ficaram incomodados, outros disseram: agora estou morrendo de fome, desesperados por fome física, desesperados pelo arroz e feijão, desesperados por coisas temporais, por coisas que dá para preencher a qualquer hora. Nós saímos também procurando o almoço lá, o restaurante fechado. Procuramos outro, o restaurante lotado. Procuramos outro, ainda mais lotado. Não tinha como. Então dissemos: agora o que vamos fazer? A fome está um ambiente desesperante. Tem que procurar e tem que correr. Chegamos a um lugar, não importa nada. Tem comida? Sim. Então serva aqui a comida mais rápida que você consegue fazer, porque a questão é de fome. A fome espiritual é uma prova que alguma pessoa, quando está faminta, ela se desespera, ela se preocupa, ela não se segura, ela começa a falar: estou ficando raivoso, eu não consigo. Irmã, me resolve, irmã, me resolve, irmã, me resolve. Pessoas lá embaixo falando para a irmã Sandra, para a irmã Orley: me resolve, me resolve, me resolve. Eu paguei. E hoje entendi, era Deus na sua pedagogia permitindo que alguém ficasse com fome material, para que pudesse entender que se a fome material é importante, ainda mais a fome espiritual, ainda mais aquele que tem desespero pela presença de Deus. Mas veja só, muitas pessoas desesperadas pelo arroz e feijão, e logo vai, enche a sua barriga e passa. Mas nesta manhã aqui está a presença de Deus, o banquete espiritual para alguém que tenha.
Jesus foi tentado pelo diabo. ¿Sí ou não? Foi tentado ou não? E tentado para quê? Está batendo a fome, né, Jesus? Está batendo. Eu sei, depois de 40 dias de jejum, bate. Bate. Foi tentado pelo material, pelo temporal, pelo efímero, pelo passageiro. O rei dos reis, o senhor dos senhores, tentado pelo diabo para voltar seus olhos para aquilo que não presta. O diabo diz assim para o Senhor: está batendo, né? Está forte, mas olha as pedras. Fala para as pedras, elas vão se converter em pão. Vai, vai. E começou a desafiar, porque o diabo é assim. Ele é doido pra caramba. Ele é louco, endemoniado. Ele quer tirar você da igreja. Ele quer tirar você daqui. Ele não quer você aqui. Ele quer que você fique mole, que você fique fofocando, ou até ferido, machucado, magoado, e logo depois você diga: não volto por lá, eu não vou voltar. O diabo é só que você, é só que ele quer que você olhe para o temporal e diga: ai não, meu psicólogo está funcionando errado. Eu tenho um problema no emocional. Lá na igreja não consigo. É mentira do diabo dizendo: olha para as pedras e fale que as pedras se convertam em pão. Mas o Senhor, dono da autoridade, o Senhor, dono de todas as coisas, aquele Deus todo-poderoso que hoje se faz presente, olha para o diabo e talvez você poderia dizer: diabo, olha para mim. Diabo, olha para mim. Nesta manhã eu falo para as trevas que quer às vezes entrar e tomar posse de alguns irmãos. Olha para nós. Olha para nós, olha para nós, aleluia, em nome de Jesus, olha para nós. Porque não só de dinheiro viverá o homem, não só de abraços viverá o homem, não só de cumprimentos viverá o homem, não só de massagem viverá o homem, não só de coisas emocionais viverá o homem. Deixa-te dizer, diabo mentiroso, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode passar uns dias e tentar sobreviver sem o alimento temporal e físico, mas que será de nossa vida sem palavra? Que será de nossa vida sem a presença de Deus? Que será da nossa família sem a glória de Deus? Já parou para pensar que seria de você sem a graça de Deus? A palavra de Deus é alimento. Alguém não entendeu? A palavra de Deus é alimento. O melhor alimento é a palavra. O Espírito é água viva. E sem alimento e sem água, o que acontece? O que acontece? Não escutei. Sem alimento e sem água, você morre. Mas com Jesus é assim. No último e grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: haverá alguém com sede? Haverá alguém com fome? Ele não perguntou: alguém tem cartão? Alguém está liberado seu cupo de crédito? Alguém pode dar uma boa oferta? Alguém está comprometido para ajudar a cobrir os gastos? Não, o Senhor não perguntou isso, não. Porque quem tem fome não se importa com outra coisa. Eu quero fazer da pergunta de Jesus a minha pergunta nesta manhã, nesta mensagem: haverá alguém que tenha sede? É uma pergunta. Não sei se você tem como respondê-la. Haverá alguém neste auditório que de verdade tenha fome,
de verdade tenha sede da palavra, porque se alguém tem sede, a saída não é o banco, a saída não é o governo, a saída não é o companheiro, o colega, a saída não é o empréstimo, a saída não é isto, não é aquilo. O Senhor se coloca de pé e diz: se alguém tem sede, venha a mim, porque Ele é a fonte, Ele é a fonte que sacia, Ele é a fonte que alimenta, Ele é a fonte que levanta, Ele é a fonte verdadeira. Diz a Bíblia: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas eu vou entregar todinho, tá? O que Deus deu para mim, eu vou entregar. Quantos crentes hoje vivem como o deserto? Secos, áridos, que não produzem nada, vazios. Participam dos cultos, mas não se alimentam. Participam de todos os cultos, às vezes congregam, às vezes não, mas não se estruturam. Participam na igreja, mas não se alimenta, porque entra por aqui e sai por aqui. Cantam, mas não adoram. Estão na igreja, mas não estão em Deus. Oh, quanto hoje nós os escutamos com admiração e com preocupação, inclusive, porque muitas pessoas estão dando mais honra à igreja, falando mais da igreja, e a igreja é de Cristo, a igreja é o corpo, mas todo, olha que igreja, olha a igreja, olha a igreja, olha a igreja. Tudo bem, legal que você faça isso, mas não dá para esquecer que não é a igreja, é o dono da igreja, não é a instituição, não é porque você tem um bom dinheiro lá na caixa, não, é que se nós não voltamos à palavra, não adianta que você diga: tenho 20 anos na igreja, quando não dá para perceber, tenho 15, quando não dá para perceber. Não adianta. O que nós precisamos é uma igreja encorajada, determinada, faminta, cheia do Espírito Santo, movida pela glória de Deus. O que chama a minha atenção é que enquanto o diabo quer entretener a vida de uma pessoa com migalhas, Deus não quer migalhas. Ele não dá migalhas, Ele não oferece migalhas. Se você trouxe um amém com migalhas, deixe para você. Se trouxe a sua vida e uma oferta com migalha, deixe para você. Segure no seu bolso. Se você trouxe uma atitude com migalhas, deixe lá para você. Porque Deus não espera migalhas de uma pessoa. Não, há um trecho marcante na história de uma mulher cananeia que clamava pela sua filha. Ela tinha fome, ela tinha desespero. A Bíblia diz no livro de Mateus, ela porém diz: Senhor, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe respondeu: oh mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Veja a atitude daquela mulher. Era tal desespero que ela tinha uma fé voltada a que se Deus, Ele falava e tomava uma decisão, ela sabia que o milagre ia se cumprir. E a Bíblia diz que esta é uma das pouquíssimas oportunidades na palavra onde as coisas são feitas não pelo que Deus fala, e sim pelo que uma pessoa com fome e desespero faz. Porque aquela mulher desesperada, ela
ela tem uma atitude, ela se encoraja, ela vai lá e diz: Senhor, Senhor, a minha filha está morrendo, está passando uma necessidade. Mas eu não estou aqui para você, mulher, eu estou aqui para outra turma. Mas ela diz: não, Senhor, não importa, se cai alguma coisa, eu pego aquilo, mas não vou me conformar, porque eu sei que estou diante de que pode mudar a minha história. Estou diante de que pode transformar minha família, que pode transformar meu presente. Sabe qual que é a resposta de parte de Deus para uma pessoa faminta? Faça-te contigo, não como eu quero. E a Bíblia diz que desde aquele momento aquela mulher foi curada. Essa mulher não se contentava com migalhas, ela queria um milagre, ela queria resposta, ela queria manifestação da glória de Deus. Agora pergunto para você nesta manhã, em nome do Senhor: você veio até aqui pagando uma passagem com esforço, chegou até aqui, alguns até parcelaram pagando o hotel, outros até se endividaram para vir até aqui. Você só vai preencher este lugar para levar lá uma migalha para sua casa e dizer: curti o Congresso 2025, porque eu não queria me perder. Eu estive no primeiro congresso lá em Vila Ramos, no segundo e no terceiro, no quarto, no quinto. Eu não podia ficar de fora. Só isso foi o seu grande desejo? Foi isso só o seu grande anseio? Ou você veio com o coração faminto e com a atitude aberta para ser cheio da glória de Deus nesta manhã? Posso falar abertamente, sim ou não? Levante a mão se alguém ali diz: pode. Não, vou perguntar de novo para que logo você não fique constrangido. Posso falar abertamente, sim ou não? Levante a mão para tirar um print aqui. Pronto. O crente que vive com migalhas, o que vive de migalhas, é o crente que se alimenta só o domingo. É o crente que diz: eu daqui a 15 dias vou ao culto. Temos irmãos que já nem se preocupam por se congregar, comparecem lá na igreja uma vez no mês. Que faz uma pessoa não pode dizer que você é tal e tal e tal, quando não assusta nenhum gato, não tem estrutura, acaba sendo como um papagaio, o Reels. Então logo vai repetir, porém Deus caminhou um pouquinho e já esqueceu o vídeo que acabou de ver lá no TikTok. Esse não gera estrutura para ninguém. A gente aprendeu a se estruturar na escola dominical, com palavra, com doutrina, com ensino bíblico. Crente que só se alimenta aos domingos, crente que só se alimenta uma vez no mês, está se alimentando de... Passa na semana toda e não lê na Bíblia. Quando chega o domingo, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Deixou na igreja. E a igreja não é lugar para deixar a Bíblia. Eu aprendi desde criança
a levar a Bíblia para a igreja e voltar com a Bíblia para casa, mas não guardar. Todos os dias fui ensinado a abrir a Bíblia e ler um livro, um capítulo, a decorar um versículo para me alimentar com a palavra. E eu agradeço a Deus pela palavra que foi semeada quando eu ainda era criança, porque o que me mantém ainda de pé não são os abraços, não são os comentários, porque se fosse pelos comentários estivesse morto faz muito tempo. Mas o que nos sustém é a palavra que estrutura, é a palavra que gera uma vida de raiz, de maturidade, de firmeza espiritual. Como pode uma pessoa vivendo no século 21 de migalhas, falando, irmão, está muito longe a igreja? Longe? Fala para mim quanto dá. Não, irmão, 1 hora de ônibus. Longe nada. Tem para pagar a passagem? Tenho. Então não é longe. E aqui em São Paulo pior ainda, porque o domingo o transporte é de graça. De graça. Então se uma pessoa não congrega é porque ela não escute, é porque ela não quer. Está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus. Porque a nossa vida não pode ser morna. Não, eu repreendo nesta manhã aquela atitude de uma pessoa com um pé na igreja e o outro pé no mundo. Até quando vai viver desse jeito? Até quando vai viver daquele jeito? Com um ouvido escuta a palavra e com outro ouvido escuta o mundo. Até quando chegará à igreja como grande conhecedor a criticar o pastor, a criticar a esposa, a criticar o esforço, a dizer isto daqui, as cores não combinam, este tecido não dá, isto daí não importa. O apóstolo Paulo diz: não olhe para aquilo que é temporal, isso é passageiro. Vamos nos preocupar é pela palavra, é pela presença, é pelo Espírito, é pelo poder de Deus. Isso, no final das contas, é o que faz a diferença. Como pode uma pessoa viver sem oração, irmão? Como pode, irmão? Como pode uma pessoa que nem ora? Agora, não ora em casa, mas deixa ele passar ao altar e diga para ele: irmão, vai nos dirigir a uma oração. É uma oração eterna, irmão. Não quer acabar. O que não ora em casa quer orar aqui. Não ora em casa e vem aqui até não sair meia hora e os irmãos olhando lá. Quando que vai acabar? Oração que nunca acaba. Oração, irmão, que são muito longas no púlpito. É uma expressão de pouca oração no secreto. Eu estava dizendo nesta semana para os irmãos: vai pesquisar na Bíblia quantas vezes o Senhor orou para fazer um milagre. Quantas vezes na Bíblia aparece? Quantas vezes o Senhor orou primeiro para curar, orou primeiro para fazer isto, para fazer aquilo. E é interessante porque pouquíssimas vezes, quase nada. E não porque não importe a oração, é que porque quando ele chegava diante de uma pessoa doente, ele não chegava para orar, ele já havia orado. Agora ele estava com aquela posição e a única coisa que ele tinha que fazer é dar comandos: sai fora, sai fora, sai fora, recebe, 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 sai fora. ¿Por quê? Porque quem tem depósito não está aparentando nada. Quem tem depósito não aparenta. Mas tem muitos que oram e não acontece nada. É porque a oração é muito superficial ou porque não ora. Mas a pessoa que ora, as trevas recuam. Aleluia. O endemoniado é liberto. Aleluia. A igreja cresce.
Se nós temos é o Deus Todo-Poderoso, sim ou não? É o Deus Todo-Poderoso, seu Deus, sim ou não? Não escutei, eu não é. Com fome, eu não é. Eu não é. Então, se Ele é, por que se apavora tanto pelo dinheiro? Por que se apavora tanto pelas contas? Por que se apavora tanto? O que vou fazer? Isso também vai para nossos queridos pastores. Porque é natural, às vezes, o pastor preocupado com um aluguel, preocupado com as contas, Deus amado, e agora. Mas nós não estamos fazendo um serviço para o homem. Aquele que serve ao homem só tem que esperar a recompensa do homem. Mas aquele que serve a Deus, recompensa de parte de Deus vem. Eu falei para o pastor assim: pastor, a única coisa que tem que nos preocupar é se você tem um provedor. Porque quem tem um provedor não se preocupa pela provisão. O problema é, se você não tem um provedor, aí sim dá para se apavorar, dá para se preocupar. Mas eu tenho certeza, aleluia, porque depois daquele dia que contei para vocês, onde o Senhor me mostrou claríssimo o que ia acontecer no Brasil, ordem e progresso, daí para frente, não tenho dúvida nenhuma que vamos comprar, vamos crescer, vamos evoluir, vamos espalhar a mensagem, líderes novos, obreiros novos, congregações novas, não tenho dúvida nenhuma, porque temos o Deus provedor, e se Ele é o provedor, Ele dará também a provisão. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você acha que se pode viver com uma refeição na semana? Você pode ou não? Uma refeição só na semana. Vai, tente. Se você tenta, provavelmente vai adoecer. Igreja amada, precisamos voltar ao fervor de nos congregar. Me ajuda o pastor por aí, me ajuda o pastor. Precisamos, sim ou não? Que bonito quando você, olha, acorda cedo domingo e arruma tudo lá bonitinho na igreja e começa a ver a uma irmã. Deus abençoe, pastor. O outro irmão, Deus abençoe, pastor. A família toda com as criançadas aí, Deus abençoe, pastor. Olha só a família, as crianças, o irmão, a irmã com esforço está se ajoelhando, está clamando, e você olha lá, olha que bonito. A igreja tem fome, a igreja tem preocupação, e quando a igreja tem fome, o Deus que conhece nossa estrutura envia uma palavra, envia uma mensagem, envia uma resposta, envia uma solução, porque você faz questão de se preocupar pela presença de Deus, e Deus faz questão de responder a nossas necessidades. Aleluia. Migalhas, pessoas que se alimentam só com redes sociais e frases bonitas. Agora virou moda. Lá no status da pessoa, frase bonita, frase bonita, frase bonita. E eu às vezes olho e digo: e cadê o versículo? Cadê a palavra? Só frase do filósofo, frase disto, frase daquilo. Nós precisamos ser diferentes e marcar a marcar a diferença. Aleluia. Nunca as pessoas hoje, sabe o que costumam fazer? Pegam um versículo ali insolado, não conhecem o contexto, não falam do contexto. Tal coisa, e a pessoa acha que isso daí é a mensagem profunda. Não é isso daí, não.
Não podemos, irmão, tentar o errado, alimentando a vida das pessoas com migalhas, porque a migalha não sustenta o crescimento, não sustenta a profundidade, não gera maturidade. O que nós precisamos é palavra de verdade, estrutura de verdade, doutrina de verdade. Irmão, é que se eu não prego, se eu não dou um jeito, a pessoa não está gostando mais de escutar palavra, então ela está no lugar errado, porque não podemos entretener as pessoas com um mimimi. Não podemos, irmãos, não podemos estar só motivando, como escutei nestes dias nas redes sociais, daqueles que se acham pastores dizendo aqui no Brasil: aqui na minha igreja, aí começou errado. O negócio não é tanta liturgia. Não, vou esperar aqui que vou falar. Aqui não precisa palavra. É diabo mentiroso. Aqui a igreja pega fogo rapidinho. Que fogo é esse que não vem da palavra? Que fogo é esse que não vem do Espírito? Fogo que não vem da palavra é palha. Fogo que não é da palavra não presta. Fogo que não é da palavra não gera mudança. Isso daí não gera mudança. Irmãos, amemos a oportunidade. Você mora a 1 hora, a 2 horas, mas Deus tem abençoado você com carro para encher o tanque de gasolina, para fazer viagens, para ir para lá, para vir para cá. O esforço que você faz, na final das contas, é mínimo, é mínimo, é mínimo. Tem irmãos lá a 3.500 km, a 4.000 km, ligando para mim, dizendo: missionário, quando vai enviar o obreiro para cá? Acaba de chegar um casal de Mato Grosso aqui nesta convenção, estão ali atrás dizendo para nós: e a obra em Mato Grosso, quando vai ser? Precisamos um obreiro, mas uma igreja que não tenha fome não cresce, não evangeliza, não é de fervor, mas uma igreja fervorosa, uma igreja com fome, uma igreja determinada, é uma igreja viva. Aquelas migalhas que de entretenimento não oferecem alimento sólido. Culto cheio de luzes, de música e emoção, mas vazio de palavra, sem confronto, sem doutrina, sem ensino. Gente saindo tocada. Deus me tocou. Deus me tocou. Ixi, saí arrepiado. Deus me tocou. Mas Deus te tocou, mas não foi transformado. Que toque é aquele que não transforma. Que toque é aquele que não muda. Ixi, arrepiei, mas não mudou. Sai dizendo: Deus me tocou com a palavra, mas continua no adultério, continua na fornicação, continua pecando, infiel. E Deus me tocou? Tocou nada. Porque onde Deus toca, só para ir entrando no final, diga para mim, o que acontece com aquela pessoa que diz que Deus tocou a vida dele, a vida dela, mas ela não muda, não foi transformada? Que toque. A Bíblia diz que uma mulher que tinha o fluxo do sangue olhou para a sua necessidade. Eu não posso viver mais um ano nesta condição. Não posso viver mais um dia nesta condição. Não posso deixar passar mais um minuto. Porque vai passando por ali. Vai passando por ali. Está pertinho de mim. Eu sinto que Ele está perto aqui de nós nesta manhã.
E como aquela mulher olha dizendo: a minha condição me envergonha, a minha condição não quero que seja pública, porque levo 12 anos nesta escravidão, 12 anos com este fardo, 12 anos onde utilizei o recurso, utilizei o dinheiro, gastei nas mãos dos médicos remédios, fiz isto, fiz aquilo e nada deu certo. Mas eu não posso deixar passar esta oportunidade. E começou, ela tomou uma atitude, sabe? Sabe aquela mulher corajosa que toma uma atitude? Vamos lá, você não vai se perder, meu filho. Você não vai se perder, porque até agora, irmão, estamos falando, irmãos, as mulheres são muito importantes na história, na Bíblia, em todo o tempo. A mulher é muito importante na Bíblia. Amém. Nós não entendemos porque muitas das vezes não se valoriza o que Deus valoriza, porque a mulher é muito importante. Mesmo que veja, tem homens que ele não quer ir para a igreja, não quer se congregar, não quer ir, está lá com o controle remoto, dizendo: estou muito cansado, está muito puxado, mas no decorrer da semana não fez nada e está cansado. Mas glória a Deus por aquela mulher. E aí, rapaz, vai ficar deitado? Se levanta agora, se arruma, prende ele, vamos para a escola dominical, vamos para o culto. Tem mulheres assim, irmão. Tem mulheres. Deus abençoe essa mulher que se preocupa pelo espiritual. E eu venho neste culto das damas dorcas a dizer a essa mulher: não desanime, mulher, não desanime, não desanime. Porque tem mulheres dizendo: estou cansada. Tem mulheres dizendo: estou cansada de dizer a meu marido, vamos jejuar e ele não quer, vamos procurar e ele não quer, estou cansada. Mas nesta manhã Deus está nos dizendo: fervor é questão de fome. O chamaranda revistava. Não desanime. Prenda seus filhos, prenda seu marido, se arruma. Porque se Josué, que era para dizer lá: eu a minha casa serviremos ao Senhor, então virou o tempo onde tem que ser aquela mulher corajosa, talvez, que assuma essa responsabilidade, dizendo: marido, se ligue, acorda. E vamos nos encher da presença de Deus. Eu não quero deixar aqui os maridos de fora, porque algum estará pensando, dizendo: oh, irmão, mas no meu caso não é assim. No meu caso é o contrário, sou eu. É que no caso do homem é o que é a ordem. A ordem não é que seja a mulher, a ordem é que seja o homem. Mas se o homem não se encoraja, Deus levanta ou levanta uma. O marido está preocupado, está aflito, e a mulher diz assim: marido, você acredita que Deus vai nos deixar na lama? Ou vai ficar olhando do muro? Vai nos largar? Não, 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 não. O Deus que nós temos é fiel. Deus vai continuar abençoando aos homens, atitude dos homens de Deus, valentes. Porém, Ele também vai continuar abençoando a nossas mulheres. Escute aqui que eu quero te convidar.
Aliás, ni sequer quero te convidar. Se você tem fome, não precisa ser convidado. Eu gostaria nesta manhã só dizer para alguém que vai se sacudir. Sabe como poderia se sacudir? Só você, escute, você vai se sacudir das migalhas. Não se contente com mais um culto. Não se contente com mais um congresso. Não se contente com mais aquela vida frouxa. Não aceite viver sem intimidade. Não aceite a frieza como normal. Não viva das sobras. Eu vou convidar a igreja. Volte. Volte à palavra. Volte à presença de Deus. Sabe o que estou sentindo aqui? Que se o apóstolo Paulo convidou a igreja em Corintos, que se o pastor cada domingo convida você, nesta manhã sinto que o Espírito Santo convida a sua noiva, convida a sua igreja, para lhe dizer: quero te convidar, vem para a mesa espiritual, venha para a mesa espiritual, e não para as migalhas. Feche seus olhos aí onde você está. Levante as suas mãos. Pai querido, Espírito de Deus, sopra agora. Puxa, marabais. Orani bashamandara. Ishama. O diabo ishama. Espírito de Deus, nesta manhã, Senhor, Tu estás aqui, Senhor, Tu estás aqui. Tira de nós aquilo que não convém, Senhor, agora. Tira de nós aquilo que não serve, Senhor.
Opera milagres, Senhor, opera maravilha neste dia. Pelo teu Espírito aqui agora. Pelo teu poder. Oh, aleluia. A Bíblia diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É de todo o coração que você está buscando a presença. É de todo o coração que você está aqui nesta manhã. É de todo o coração que você está. Deus abençoe a nossos pastores, a suas famílias, a nossos irmãos, pela preocupação pela igreja, pela preocupação pela família, pela preocupação por se preparar cada 8 dias com uma mensagem revelada para alimentar o povo de Deus. Eu gostaria de convidar uma gentileza. Fiquem de pé, por favor, irmãos. Aos que estão ali no banco, fiquem de pé também. Aos que estão aqui na frente, fiquem de pé. Olha para cá, porque temos aqui também amigos e temos aqui pessoas. E se você quiser ficar de pé, fica de pé para dar lugar aqui, um espaço para convidar mais alguém que nesta manhã Deus quer operar. Você não vai se mover dali. Continue com a fome. Clama, clama, clama. Quando o crente tem fome de Deus, ele não mede o esforço. Se tem que correr, ele corre. Se tem que gritar, ele grita. Se tem que fazer, ele faz. Aquele que tem fervor, que tem fome, não se prende ao orgulho, não se prende à rotina, nem ao conforto. Não. Ele rompe com as distrações. Ele rompe com as correntes de entretenimento. Eu gostaria de convidar a um amigo que quer entregar a sua vida a Cristo nesta manhã, que quer romper com a rotina. Levante a mão se você é uma dessas pessoas que está aqui conosco e entendeu a mensagem e quer recomeçar em nome de Jesus, uma nova experiência, uma nova vida. Levante a sua mão. Se você é uma pessoa nesta manhã que quer dizer: eu quero recomeçar, eu quero quebrar com a rotina e eu quero tirar as distrações. Eu estou vendo lá uma mão que está levantada. Não sei se tem mais alguém aqui nesta manhã, mais uma pessoa nesta manhã que quer entregar a sua vida a Cristo, quebrar com a rotina. Quero te convidar, venha, meu amigo, se quiser, venha aqui, vamos orar por ti. E aos irmãos que estão aqui na frente, amém, amém. Não sei se você consegue sentir a presença de Deus aqui nesta manhã. Ele se faz presente, Ele é real, Ele é poderoso. Igreja amada, aleluia. Vamos romper com as distrações, vamos romper com o entretenimento, vamos romper com aquilo que não presta. Eu gostaria de convidar a um crente pentecostal, a uma dama dorca, a uma mulher, a uma família, nesta manhã, alguém que corra com urgência, com urgência. O que eu quero é glória, o que eu quero é presença, o que eu quero é glória de Deus. Quero convidar alguém nesta manhã que ergue a sua voz, que corra agora, em nome de Jesus. Vai, dá lugar. Dá lugar. Oh! Vai. Dá lugar. Oh, aleluia. Poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia. Bem-aventurados que têm fome
Bem-aventurados que têm Sem sede. me ouvir conhecer, Nunca vi oferecer que Deus rejeita o coração faminto. água que jorra Se tem fome, sem fim. Deus vai ao encontro. Vai ao encontro. Dá-me de Vai ao encontro. ver, pois tenho Vai ao encontro. sede. Oh, Não quero Ele não mais rejeita aquele que tem fome. buscar Se em tiver fome, outras fontes. Deus vai ao encontro. Rabashamahan. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, porque a minha alma esperou. Vai, A fonte da vida que me encontrou. Esse dom de Deus, Jesus Cristo, meu Salvador. Porque a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. Esse dom de Deus, Jesus Cristo, meu junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Grite com desespero. Me ouviu conhecer e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Eu morro de fome. Dá-me de viver, pois tenho sede. Não quero mais buscar